Bom dia, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Hugo César Alves e eu leciono História. O assunto que abordarei nessa aula é a guerra no Vietnã. E essa guerra ela tem três fatores históricos importantes que culminaram para que no final surgisse essa guerra. Um, o imperialismo. O segundo fator é a Segunda Guerra Mundial. E terceiro fator, a Guerra Fria. O imperialismo ocorreu, o Vietnã sofreu com o imperialismo, assim como vários países, África, Ásia e até na América Latina também. No caso do Vietnã, ela sofreu com o imperialismo francês, né? O Vietnã foi uma colônia francesa e, e ela ocorreu iniciou no século XIX e finalizou com o final da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, a França ela teve que destinar recurso financeiro e recurso militar, ou seja, efetivo militar, para defender seu próprio país, seu próprio território lá na Europa. E isso facilitou para que os vietnamitas, eles viram a oportunidade para pedir a independência, para lutar pelo seu país. Só que também facilitou para que outros países imperialistas invadissem essas ex-colônias francesas. E o país imperialista que invadiu o Vietnã, no caso, foi o Japão. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, os vietnamitas tiveram que lutar em dois frontes. Um contra os franceses e o outro contra os japoneses. Então, precisou lutar contra o domínio francês, que já vinha desde o século XIX, e contra o novo país imperialista que estava invadindo eles, que era o Japão. Inclusive, eles não tiveram tanto sucesso inicialmente contra o Japão. E durante o domínio japonês na região, houve a maior fome que já existiu no Vietnã, porque toda a produção de arroz que o Vietnã produzia, o Japão sequestrou essa produção e levava para os guerreiros japoneses mundo afora, né, que estavam lutando em várias batalhas durante a Guerra Mundial. E isso causou muita fome no Vietnã e também causou a morte de 2 milhões de vietnamitas por fome. Ao final da Segunda Guerra, o Vietnã conseguiu sucesso contra os dois países e ao final da Segunda Guerra, aproveitando-se da ONU, que também surgiu com o final da Segunda Guerra, e surgiu também o direito à autoproclamação dos povos. O que é isso? Se uma etnia ou povo tem cidadãos suficientes e também um território reconhecido, essa etnia ou esse povo pode pedir a autoproclamação do povo e assim a independência e se tornar uma nação, ou seja, é um direito que um povo tem de se tornar uma nação. Inclusive países afora, os aliados e derrotados da Segunda Guerra Mundial assinaram essa carta, dentre eles a França. Então, os vietnamitas, aproveitando desse direito, eles pediram a independência do Vietnã. E só que mesmo assim a França, mesmo assinando a Carta da ONU, que dava esse direito aos povos, eles não aceitaram a independência do Vietnã e mandaram tropas para a região. Então, novamente, o Vietnã teve que entrar em conflito contra a França. Isso foi de 1946 a 1954. Então, a França, ela recebeu apoio dos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos, eles eram, na maioria dos países, eles apoiaram os países que estavam tentando independência contra as ex-metrópoles, né? Contra os países colonizadores, os imperialistas. Só que no caso do Vietnã eles apoiaram justamente o país imperialista. Por quê? Porque o líder vietnamita que estava liderando essa independência, ele era marxista ligado à União Soviética e também tinha o apoio da China comunista, ou seja, era um país. Os Estados Unidos viram o Vietnã como uma
mas um país que ia se tornar comunista, né, que ia ficar no bloco comunista. E durante a Segunda Guerra, logo após a Segunda Guerra, surgiu, né, a Guerra Fria, que é o bloco capitalista contra o bloco comunista. Então eles viram mais uma chance de mais um país integrar o bloco comunista. Então eles, nesse caso, no caso do Vietnã, eles apoiaram o país imperialista. Só que novamente os vietnamitas conseguiram resistir e em 1954 a França assinou o Acordo de Independência do Vietnã. Porém, o Acordo de Genebra. Só que nesse mesmo acordo, os Estados Unidos novamente interviu. Nesse caso, ele fez com que o Vietnã dividisse entre dois países, em dois novos países. No caso, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Só que diferente do que aconteceu na Coreia, ficou também acordado nesse acordo, ficou estipulado que um ano posterior, no caso, em 1955, esses dois países iam se unir novamente através de eleições livres. Só que chegou em 1955 o Vietnã do Sul não aceitou. O Vietnã do Sul não aceitou e isso causou muita tensão entre os dois países. E essas tensões só foram aumentando, até que em 1959 culminou na Guerra do Vietnã. Essa guerra, ela durou 15 anos, mas os Estados Unidos só entrou com o efetivo militar a partir de 1964. Enviando tropas e várias armas. Dentre essas armas, a que mais causou impacto foi o napalm, são armas químicas. Armas químicas envenenaram rios. Os Estados Unidos usaram covardemente de armas químicas na Guerra do Vietnã. Tudo porque viam que o Vietnã do Norte ia acabar ganhando. Só que mesmo assim, mesmo usando covardemente essas coisas, os vietnamitas do Norte resistiram, até que as baixas americanas começaram a aumentar e começou a voltar vários corpos, né, de americanos para os Estados Unidos. Isso foi causando um constrangimento na população e uma americana e causando um constrangimento também para os presidentes que mantinham tropas lá. Porque o que os residentes, os americanos pensavam, né, a população americana pensava? Se é um desejo do vietnamitas, por que a gente tem que ficar interferindo e perdendo nossos soldados lá? Por que meu filho tem que ficar morrendo se não é o desejo do país ser capitalista? Então, isso foi. E também, nessa guerra, foi quando a mídia se tornou com o efetivo da mídia lá. Então as atrocidades americanas eram gravadas e isso voltava para a população, que revoltava mais ainda, além de perder tantos soldados, ainda viu os crimes de guerra que os Estados Unidos estavam cometendo. E então foi cada vez mais impopular, né? A guerra se tornou cada vez impopular, cada vez mais mortos voltavam para os Estados Unidos, cada vez mais soldados americanos se tornavam dependentes químicos, principalmente de heroína, que, né, por causa do efeito colateral da guerra, né, os transtornos que passavam na guerra. Então, até que em 1973 os Estados Unidos resolveu se retirar da guerra. E quando eles se retiraram da guerra, eles aumentaram o efetivo de bombas, de armas químicas, para tentar, antes de sair, ainda assim permitir dar mais vantagem para o Vietnã do Sul. Só que isso não aconteceu. Eles saíram em 1973 e 2 anos depois o Vietnã do Norte venceu a guerra e se tornou um país só. Né? Isso foi um baque para os americanos, né? Foi uma derrota para os americanos, né? E ainda mais para um país comunista. E esse país se tornou um herói para vários países pequenos, né? Que viam nas superpotências o medo, né? Com medo de resistir à superpotência. E não foi o caso. O Vietnã mostrou que era possível. Então, foi a maior derrota do século, né, 20 para os Estados Unidos e é um exemplo de superação para vários países.